E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin. Eu já estou aqui novamente para falar com vocês sobre a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, seguindo aqui com a nossa resenha, hoje para falarmos novamente de São Tomás de Aquino. No último vídeo a gente já fez uma introdução à pessoa dele, à sua vida, à sua obra, mas não entramos ainda em nenhum elemento, em nenhum aspecto da sua doutrina. É o que a gente vai começar a fazer hoje, falando sobre razão e fé, filosofia e teologia, como vocês já devem ter visto pelo título do vídeo. Mas antes de continuar, para a gente poder falar, enfim, de Santo Tomás e de sua doutrina, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem fazer apoios ao canal financeiramente. Olha que legal. Vocês podem, através dos links que tem aí embaixo na descrição, comprar os livros da série. Isso vale para os outros vídeos do canal também, tá? Você pode clicar aí na descrição, sempre vai ter os livros mencionados. Você comprando pelo link que eu disponibilizar, você ganha, aliás, você vai poder comprar o livro normalmente pela Amazon, o preço vai sair o mesmo do que se você comprasse normalmente, mas eu vou ganhar uma comissãozinha em cima do valor de vocês, tá? Você vai continuar pagando a mesma coisa, mas você acaba me ajudando, então se você quiser fazer isso, vai ser muito bom pra mim, vai me ajudar pra caramba. Mas também tem algumas outras possibilidades, né? Se você não quiser comprar o livro, que você deveria querer fazer, obviamente, você pode, sei lá, também doar pelo Pix, a chave Pix que está aí embaixo na descrição. Você também pode fazer alguma doação pelo Super Chat, enquanto estiver rolando alguma live aqui no canal. E a última opção, que é a melhor de todas e que mais me ajuda, com certeza, é o Apoia-se. Você pode fazer uma doação pelo Apoia-se mensal. Ou no Apoia-se você pode selecionar, no meu caso, a partir de R$2, um valor para você me dar mensalmente. E esse é o melhor apoio que vocês podem dar, porque por mais que você dê uma quantia bem pequena, tipo R$2 mesmo, ao longo do tempo isso faz diferença. E para mim é muito bom, porque eu tenho a garantia de que no mês seguinte eu vou receber. Então, para mim, vale muito a pena. E para vocês, eu acredito que também. Só R$2 não mata ninguém. Enfim, se vocês se sentirem à vontade, peço encarecidamente que doem, para poder manter o projeto aqui. Esses livros são caros pra caramba. E você, doando pelo Apoia-se, você vai passar a fazer parte do time, da Liga da Justiça do canal do Aldrin, que é composto pelo Nivaldo Nunes, pelo Cássio, pelo Davi, pelo Renan, pelo Matheus Reis, pelo Pedro Henrique, pelo Pedro Barbosa, pelo Luiz, pelo Raven e por outras 3 pessoas que estão com o status do apoio privado, ok? Esses são os nossos apoiadores. E se você quiser doar e não quiser ser mencionado, é só deixar o status do apoio privado, como eu sempre digo, e enfim, seu nome não vai ser mencionado. Mas, enfim, se quiser ser mencionado, deixa o status público. E é isso aí, já estou falando demais, vamos pro vídeo. Bom, gente, como eu ia dizendo, hoje a gente começa finalmente a falar da doutrina de Santo Tomás. No último vídeo a gente falou um pouco sobre sua obra e sobre sua vida, elementos importantes da vida dele, contra quem que ele se posicionou e outras questões desse tipo. E hoje a gente fala sobre razão e fé, que é um tema bastante importante na Idade Média, como a gente já viu, vários autores já trouxeram isso. E, particularmente em Santo Tomás, quem é cristão e usa a internet já sabe que quando o debate é fé e razão e a relação entre essas coisas, Santo Tomás é provavelmente o autor mais citado, mais mencionado, como aquele cara que provou Deus, ou algo desse tipo, ou alguém que conseguiu conciliar perfeitamente fé e razão, etc, etc. Então você tem, tanto para ser criticado como para ser afirmado, você tem Santo Tomás sendo trazido sempre nesse tipo de debate, particularmente Santo Tomás. Muitos autores falaram disso até agora, mas ninguém cita, sei lá, num debate na internet, João Scoto Eriúgena, sabe? Boécio, é mais raro. Seria interessante que citassem, mas enfim, São Tomás certamente é o mais citado, e então a gente já consegue imaginar que esse assunto, razão e fé, filosofia e teologia, na doutrina dele vai ser bastante importante. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Na abertura da Suma contra os Gentios, Tomás faz suas as palavras de Hilário de Poitiers, que eu também não sei falar porque é francês. Poitiers, sei lá. Sei que devo a Deus como o principal dever da minha vida, que cada palavra minha e cada sentido meu falem dele. E aí o Reale comenta: o objeto primário de suas reflexões, das reflexões de Tomás, é Deus, não o homem ou o mundo, porque somente no contexto da revelação é que se torna possível raciocinar sobre o homem e o mundo. Então, olha que interessante. O próprio Tomás está dizendo: eu devo a Deus, como o principal dever da minha vida, que cada palavra minha e cada sentido meu falem dele. Então Tomás ele se sente na obrigação de estar sempre falando de Deus, que é o que nos é
indicado nos evangelhos de fato, né? Para aqueles que são cristãos, para aqueles que são católicos ou não, nós devemos falar de Deus. É a coisa mais importante que há. Então, colocando-se de uma perspectiva, de um ponto de vista cristão, falar das outras coisas tem muito menos sentido do que falar de Deus. Né? Falar de Deus realmente é falar da maior coisa do que a gente pode falar. Né? E é de fato a coisa mais fundamental da vida de todos. Né? Uma vez que você acredita que Deus existe e tudo mais. Então, que cada palavra minha e cada sentido meu falem dele. Então é evidente que quando você traz uma afirmação dessa, né, é toda a minha vida, cada sentido meu, toda a minha palavra, cada uma das minhas palavras. Percebam como essa frase ela tem um alcance muito grande, né, um alcance muito geral, muito universal. E é óbvio, então, que isso vai estar justamente refletido na sua doutrina. Até porque isso está justamente escrito em um dos livros que ele escreveu, mais especificamente a Suma contra os Gentios, né, na abertura da Suma contra os Gentios. Então, Tomás, como o Reale bem diz aqui, Tomás, quando vai fazer filosofia, né, ele sente que no fundo ele está falando de Deus. Né? Ainda que ele vá falar sobre a natureza do homem, sobre a natureza do cosmos, da natureza, do ser, da essência e tudo mais, no fundo, isso está direcionado para Deus, de algum modo. O objeto primário das suas reflexões é Deus, não o homem ou o mundo, porque somente no contexto da revelação é que se torna possível raciocinar sobre o homem e o mundo. E aí o Reale segue aqui. Muito se tem discutido sobre sobre se existe ou não uma razão autônoma na fé em Tomás, ou seja, uma filosofia distinta da teologia. Essa é a questão que ele vai levantar aqui. A verdade é que em Tomás há uma razão e uma filosofia como preâmbula fidei, né, como preâmbulo da fé. Eu vou voltar nesses pontos e ler com mais calma depois. A filosofia tem sua configuração e sua autonomia, mas não exaure tudo o que se pode dizer ou conhecer. Assim, é preciso integrá-la a tudo o que está contido na Sacra Doctrina, em relação a Deus, ao homem e ao mundo. Então, olha que interessante, né? Surge essa discussão. Será que existe uma razão independente da fé em Tomás de Aquino? É a pergunta que o Reale está se fazendo. A verdade é que há uma razão e uma filosofia, né, uma atividade racional que existe como preâmbulo, né, como algo que vem antes, que antecede o estudo da fé. A filosofia tem sua configuração e sua autonomia, mas não exaure tudo o que se pode dizer ou conhecer. Então a filosofia, ela funciona sozinha, de fato. Se você for lá nos filósofos gregos, isso, né, que são anteriores ao Tomás, você vê que a razão ela funciona bem sozinha. Tipo, chega a conclusões muito consistentes, fala muitas verdades, né, expressa, né, as coisas como elas são. Enfim, todo mundo está sujeito a erros, mas a gente vê que a filosofia ela consegue, sim, alcançar a realidade em alguma medida, né, expressar essa realidade. Então, sim, ela tem uma certa autonomia. Tipo, Aristóteles não tinha fé na revelação cristã, Platão não tinha fé na revelação cristã, eles nem poderiam ter, nem tem como, né? Isso realmente é impossível para a época deles, né? Viveram antes de Cristo. Então a filosofia ela já provou que tem a sua autonomia ao longo da história. Mas ela não exaure tudo o que se pode dizer ou conhecer. Então tem coisas que a filosofia não alcança. Isso é uma noção que a gente já viu aqui em outros autores, quando a gente foi falar de filosofia e de fé e razão, religião, filosofia, teologia, filosofia, enfim. Assim, né, uma vez que a filosofia tem essa insuficiência por natureza, é preciso integrá-la a tudo o que está contido na Sacra Doctrina, na doutrina sagrada, em relação a Deus, ao homem e ao mundo. Então tem coisas que a gente sabe sobre Deus e as coisas como elas funcionam, que foi Deus que falou. Né? Que a gente não tinha como saber sozinho, foi Deus que falou. Né? Aí, enfim, ele vai mencionar ainda depois aqui o exemplo clássico, né? O fato de Deus ser uno e Deus ser trino. Não é algo que a gente racionalmente conclui, mas é algo que a gente consegue, enfim, uma vez que Deus fala isso pra gente, a gente aceita. A gente sabe que é verdade, porque Deus não vai mentir pra gente, a gente sabe que Deus está falando a verdade. Então, a gente adquire essa informação não por vias filosóficas exclusivamente racionais, mas a gente recebe isso de maneira revelada de Deus. Então a filosofia, obviamente, tem essa revelação. Aliás, tem essa limitação. Justamente porque a revelação ela traz algo que a filosofia por si não consegue alcançar. A diferença entre a filosofia e a teologia, se os carros me permitirem continuar falando sem esse barulho insuportável, espero que vocês não estejam ouvindo,
a diferença entre a filosofia e a teologia não está no fato de que uma trata de certas coisas e a outra de outras coisas. Então, olha que interessante. A diferença aqui entre a filosofia e a teologia que o Tomás vai observar não é uma diferença de objeto. Não é como se a filosofia fala do mundo, vamos colocar assim, né, uma hipótese, a filosofia fala do mundo e a teologia fala de Deus, fala das coisas divinas. Não existe essa diferença de objeto, segundo o Tomás. Porque ambas falam de Deus, ambas falam do homem e ambas falam do mundo. De fato, explorar Deus filosoficamente é algo que a gente já viu aqui várias vezes. O próprio Tomás vai fazer isso. E esses autores da Idade Média, Santo Anselmo, por exemplo, e da Patrística também, do final da Antiguidade Tardia. Mas sei lá, Santo Anselmo. Ele especulou filosoficamente sobre Deus. Fez raciocínios lógicos, enfim, fez um pensamento sobre Deus. Abordou Deus filosoficamente sem fazer referência à revelação cristã. Quer dizer, ele fez ali, no meio do caminho, referências à revelação cristã, mas não é nada fundamental do argumento. Ele chegou à existência de Deus racionalmente, sem precisar da fé. Então a filosofia, sim, fala de Deus, e obviamente fala do mundo, fala do ser, das coisas que são, das coisas que geram, que se corrompem, como funciona esse processo, enfim. É óbvio que a filosofia fala também de todas essas coisas, tanto de Deus como do mundo, e do próprio homem, da alma humana, as partes da alma, do que é feito o ser humano, o que é a felicidade, etc, etc. Então, a filosofia pode falar dessas três coisas, bem como a teologia. A teologia, obviamente, por motivos óbvios, ela fala de Deus, obviamente a teologia fala de Deus, mas a filosofia ela também fala do homem e também fala do mundo. É claro que ela tem o seu ponto central em Deus, com certeza Deus é o ponto de referência, através do qual as outras coisas são vistas, o mundo e o homem são vistos, mas sim, a teologia em última instância ela acaba se debruçando sobre o mundo e sobre o homem, justamente porque o mundo foi criado por Deus. Então isso já tem implicações filosóficas, implicações de visão de mundo muito significativas. Tanto que muitas vezes você vai ver essa divergência entre teologia e filosofia. Não, a filosofia fala que o mundo que não há motivo para crer que o mundo foi criado, às vezes até vai dizer que é impossível, e a teologia vai dizer que não, foi criado sim. Foi criado sim, que está lá na Bíblia, Deus falou e tal. E com base nisso você vai tentar conciliar essas duas coisas. Mas fato é que ambas falam do mundo. A gente tem a teologia falando sim do mundo, justamente porque o mundo foi criado por Deus. Então acaba sendo, por extensão, objeto da filosofia, bem como o próprio homem. E no caso do homem a gente tem uma característica especial, não simplesmente porque ele foi criado por Deus, como todas as outras coisas, mas porque ele é imagem e semelhança de Deus. Isso tem uma série de implicações, um monte de interpretações e significados que a gente pode destrinchar dessa concepção de homem como imagem e semelhança de Deus. Mas para quem quiser entender essa parte, como a teologia vê isso, tem vídeos aqui no canal falando disso. O Irineu de Lyon, quando a gente estava lendo aqui no canal, ele falou bastante sobre isso. A gente pegou Contra as Heresias e leu inteiro. E ele menciona muitas vezes essa questão da imagem e semelhança. Tem até um corte aí no canal explicando isso. E tem outros cortes preparados também sobre imagem e semelhança, extraídos do Irineu de Lyon, da nossa leitura do Irineu de Lyon. Então é muito interessante, eu recomendo a vocês darem uma olhada. Mas o homem, então, ele é estudado pela teologia. A teologia ela tem uma visão sobre o homem, como imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, filho de Deus, enfim. E na teologia você vai ter de estudar em que sentido que essas coisas se dão, em que sentido que o homem é filho de Deus, etc, etc. Mas, só para dizer então, tudo isso, só para dizer então, deixar ilustrado aqui com esses exemplos, que a teologia ela não se limita ao estudo de Deus, mas estuda também a realidade e também estuda o homem. Bem como a filosofia, ela não fala só da realidade concreta, material, do mundo, do cosmos, e do homem, mas também fala de Deus. Então, o que o Tomás está dizendo aqui é justamente isso. Não há uma diferença de objeto. Obviamente há alguma diferença nas duas ciências. São dois tipos de estudo distintos. Mas não é uma diferença de objeto. A diferença, enfim, está no fato de que a primeira filosofia oferece um conhecimento imperfeito daquelas mesmas coisas que a teologia está em condições de esclarecer
em seus aspectos e conotações específicos relativos à salvação eterna. Isso lembra um tanto ao que a gente viu no vídeo do Alberto Magno. Quer dizer, a filosofia, ela é imperfeita. É um esforço humano, ela está sujeita a erros, tanto que existe a história da filosofia. Se o primeiro cara, se o Tales tivesse encontrado a realidade última de uma vez, não teria tido tanto debate depois, provavelmente. Claro, poderia estar todo mundo errado e o Tales certo, mas assim, é bem improvável assumir isso. O Tales certamente foi muito importante, acertou em alguma coisa, mas estava sujeito a erros, errou, enfim, o que a gente tem dele é pouco. Então a gente pode dizer que é um pouco insuficiente a teoria dele, que se provou insuficiente a teoria dele, e por isso as pessoas começaram a desenvolver filosofia a partir disso. E é assim até hoje. Então fica bem claro que a filosofia ela é um esforço humano e que está sujeita a erros. Você pode falar besteira na filosofia. Você pode cair em erros, e não apenas cair em erros, como você pode acertar, só que acertar até certo ponto, como o Reale disse aqui antes. Você pode pensar até um certo ponto da realidade. Você pode até, inclusive, pensar sobre Deus. Só que vão ter certas dimensões de Deus, vamos dizer assim, e dimensões da própria realidade que a sua razão não vai alcançar. O exemplo que ele vai dar aqui mais adiante, que eu já dei, é o exemplo da Trindade, que a gente não consegue saber que Deus é uno e trino só com a nossa razão. Mas a gente sabe que é verdade. Então, ora, isso significa, logicamente, que a nossa razão não consegue alcançar isso. Ou quer dizer, isso significa, logicamente, que há coisas que a nossa razão não pode alcançar. Então, a filosofia oferece um conhecimento imperfeito daquelas mesmas coisas que a teologia está em condição de esclarecer em seus aspectos e conotações específicos relativos à salvação eterna. Então percebam que assim, a diferença entre filosofia e teologia não é meramente uma questão de a filosofia é imperfeita, a teologia é perfeita. A teologia conhece o objeto inteiro e a filosofia ela tenta ali, mas erra às vezes, tem certos limites. Não é essa a diferença que ele está colocando. A diferença que ele está colocando é a teologia. Enquanto a filosofia ela fala sobre essas coisas, Deus, o mundo e o homem, podendo errar aqui e ali e tendo um teto no qual ela bate se for alto demais, ela tem um limite, a teologia, a revelação, a fé, ela tem muito mais certeza, como ele coloca aqui, está em condições de esclarecer em seus aspectos e conotações específicos relativos à salvação eterna. Então ela tem muita condição de falar sobre esses objetos, muito mais do que a filosofia, ela vai acertar muito mais do que a filosofia. Só que ela vai pegar uma dimensão desse objeto que é distinta, que é justamente aquele objeto diante do ponto de vista da salvação eterna, do ponto de vista soteriológico. Quer dizer, a teologia ela vai se debruçar sobre o objeto, não pensando necessariamente no ato, na potência, na forma, na matéria. Ela pode se valer, obviamente, desses conceitos, como vai acontecer. Como já está acontecendo na história da filosofia aqui. Mas o que ela não pode fazer, o que ela trata realmente, é aqueles objetos, como eu disse anteriormente, em relação a Deus, do ponto de vista divino. Qual a utilidade que aquilo tem para a salvação? Isso é bom, isso é mal? Do ponto de vista do que o Senhor nos orientou que se fizesse. Percebam então que ele não está dizendo que a teologia é inerrante, que não existe discordâncias na teologia. Não é disso que se trata. Mas, naquilo que a teologia se pretende fazer, partindo desses objetos, nos aspectos desses objetos que a teologia visa focar, ela se sai muito melhor. Ela caminha, ela circula com muito mais segurança do que a filosofia, no aspecto que ela procura enfocar. Tá? Então é basicamente isso. A teologia está sempre tendo em vista a salvação. É isso que importa no fim. Tem esse ponto de vista, entre muitas aspas aqui, utilitário, tá bom? Não é utilitário no sentido de resolver um problema prático aqui, mas é no sentido justamente de você olhar aquele objeto de um outro ponto de vista, do ponto de vista que é superior, inclusive. Porque o que importa mais do que a salvação eterna, Enfim. A fé, portanto, melhora a razão, assim como a teologia melhora a filosofia. A graça não suplanta, mas aperfeiçoa a natureza. E isso significa duas coisas.
a teologia retifica a filosofia, não a substitui, assim como a fé orienta a razão e não elimina. E ele fala que a filosofia, como preâmbulum fidei, tem sua autonomia porque é formulada com instrumentos e métodos não assimiláveis aos da teologia. Então vamos lá, vamos com calma para esses pontos. A fé, ela melhora a razão. Enfim, dá pra gente pensar em vários motivos pelos quais isso acontece, a gente já falou de vários aqui também. Tendo a fé em vista, a razão ela consegue ver que ela tem um limite, ela consegue se corrigir na medida em que ela vê que chegou a alguma conclusão que não está de acordo com o que Deus revelou. Então a fé, ela consegue dar certos critérios para a razão. Caso a razão conclua X, a fé pode virar e falar, não, mas a revelação fala Y. Aí o cara fala, calma aí, deve ter alguma coisa errada aqui. Ele vai tentar repensar aquilo e tentar encontrar o erro que ele cometeu ali dentro do raciocínio dele. Então a fé acaba melhorando a razão, assim como a teologia melhora a filosofia. Então o estudo dessas verdades que foram reveladas por Deus podem ajudar a gente a refinar esses critérios pelos quais a gente vai julgar as conclusões a que a razão chega. Então a razão vai falar alguma coisa e a gente vai ver se aquilo realmente faz sentido, comparando com o que a fé revelou e vendo se, está contradizendo alguma coisa, não está contradizendo, está corroborando, e enfim, você aperfeiçoando a compreensão que você tem das verdades da fé, o teu ponto de referência fica muito melhor para você poder filosofar, para você poder julgar as conclusões da filosofia. E ele fala aqui que a teologia retifica a filosofia e não a substitui, assim como a fé orienta a razão. Exatamente isso que eu disse, A fé vai dando o norte, vai orientando, não é por esse caminho não, é mais para cá. Ah não, mas aqui foi demais, não, é mais para cá. Sem conclusões precipitadas, tendo uma ideia, dando uma região dentro da qual faz mais sentido caminhar para quem tem fé. E a filosofia como preâmbulum fidei tem sua autonomia, porque é formada com instrumentos e métodos não assimiláveis aos da teologia. Então a filosofia, ela, como eu já expliquei antes, ela tem a sua autonomia, de fato, e a teologia ela pode assimilar esses conceitos da filosofia. A teologia pode assimilar esses conceitos da filosofia para que ela possa entender a si própria melhor. A gente já falou disso em outros vídeos. Conceitos esses que foram desenvolvidos de maneira autônoma pela filosofia. Ato, potência, forma, matéria, ser. Esse tipo de conceito foi desenvolvido de maneira autônoma da parte da filosofia. E a teologia pode pegar isso e transformar isso em algo melhor e aplicar isso dentro dos seus próprios problemas. E, enfim, e assim, obviamente, aumentando o alcance dessas verdades filosóficas. E aí o Reale, ele entrando no item 3 aqui, ele fala o seguinte: na Suma contra os Gentios, falando a propósito das verdades relativas a Deus, Tomás escreve: há algumas verdades que superam todo o poder da razão humana, como, por exemplo, a verdade de que Deus é uno e trino. O exemplo clássico, acabei de falar disso. Outras verdades podem ser pensadas pela razão natural, como, por exemplo, as verdades de que Deus existe, de que Deus é uno e outras mais. Enquanto em outras obras ele expõe conjuntamente as verdades naturais e sobrenaturais, aqui na Suma contra os Gentios, os 3 primeiros livros são dedicados às verdades que ele considera acessíveis à razão. No primeiro livro, por exemplo, em que fala de Deus, não aborda a questão da Trindade. Já as verdades conhecidas pela revelação as reúne no 4º livro. Então tem essa distinção dentro da Suma contra os Gentios, que é uma das obras mais importantes de Santo Tomás. E a gente vê aqui como ele tem essa preocupação, como de certa forma está claro para ele que existe essa distinção estabelecida. Quer dizer, há verdades que sim a razão consegue alcançar, mesmo acerca de Deus, que é esse objeto de pensamento tão elevado. Objeto de pensamento, enfim, a gente pode questionar essa formulação também, mas assim, enfim, você pode filosofar acerca de Deus, mas você tem de ter consciência justamente de que você consegue saber algumas coisinhas de Deus. Tem um lado de Deus, e talvez muitos lados a gente poderia dizer de Deus, que não podem ser entendidos nesse sentido. E aí a razão está aí justamente para isso. E aí você vê que ele está tão consciente disso que quando ele vai escrever acerca dessas coisas, ele começa justamente falando daquelas verdades alcançadas pela razão natural e ele deixa separado, numa seção separada, as questões
as questões que foram reveladas, né? Aqueles pensamentos, aquelas especulações acerca das verdades reveladas que a gente não alcança com a razão. Então percebam como ele consegue fazer essa distinção. E aí o Tomás fala algo curioso aqui. Ele diz que é preciso partir das verdades racionais, porque é justamente a razão que nos une. E eu vou ler um trecho que vai deixar isso aqui bastante claro. Escreve Santo Tomás: é necessário recorrer à razão, a qual todos devem assentir. É sobre essa base que se podem obter os primeiros resultados universais, justamente porque racionais, com base nos quais se pode depois construir um discurso de aprofundamento de caráter teológico. Discutindo com os judeus, aí ele começa essa parte aqui que é muito importante. Discutindo com os judeus, pode-se assumir como pressuposto o Antigo Testamento. Discutindo com os heréticos, pode-se assumir como pressuposto o Antigo Testamento. Aliás, pode-se assumir toda a Bíblia. Eu voltei a linha ali sem querer. Com os judeus, a gente pode assumir o Antigo Testamento. Com os heréticos, com toda a Bíblia. Mas que pressuposto pode tornar possível a discussão com os pagãos ou gentios, senão aquilo que nos assemelha, isto é, a razão? Fecha aspas. Ou seja, né, qual que é... Aliás, a aspas já foi fechada há muito tempo. Enfim, eu esqueci de avisar isso. Mas enfim, o que ele está dizendo aqui essencialmente? É necessário recorrer à razão a qual todos devem assentir. Por quê? Ele começa a dar exemplos. Os judeus. Quando a gente vai discutir com um judeu, a gente não pode, na hora de discutir com ele, partir dos pressupostos, ter por pressupostos as coisas que Cristo falou. Porque para o judeu, o que Cristo falou e deixou de falar simplesmente não importa. Desse ponto de vista, assim, tipo de uma revelação. Eles não vão considerar o que Jesus falou como algo muito relevante. Então, se você quiser discutir com um judeu, você vai ter de partir justamente daquele chão, daquele terreno que é comum, tanto a ti próprio como ao judeu. Que terreno comum é esse? É a revelação, é parte da revelação. Né? A parte da revelação que a gente chama de Antigo Testamento. Né? Então, é possível, a partir do Antigo Testamento, criar um diálogo com os judeus justamente porque, tanto nós como eles, temos por base essas doutrinas. E contra os heréticos? Ele vai se perguntar. Os heréticos, eles aceitam toda a Bíblia. Né? Então, por exemplo, os gnósticos, os cátaros, enfim, qualquer grupo desse tipo. Né? Eles aceitam a Bíblia, só que eles fazem uma interpretação tosca, fazem uma interpretação que é considerada errada. Mas ainda assim eles aceitam a Bíblia. Então, quando a gente vai discutir com eles, a gente não precisa se limitar ao Antigo Testamento, mas a gente pode partir, sim, de toda a Bíblia, de toda a revelação que nós aceitamos conjuntamente, para poder mostrar a eles que eles estão errados. Então, discutindo com os heréticos, pode-se assumir toda a Bíblia. E aí o Reale lança a pergunta, né? Mas que pressuposto pode tornar possível a discussão com os pagãos ou gentios? É porque os pagãos, né, os gentios, eles não aceitam, né, nem a Bíblia, nem a autoridade da igreja, nem a Bíblia, como os heréticos aceitam, nem o Antigo Testamento. Eles não aceitam isso. Então, com base em que a gente vai discutir? Ora, é evidente que a gente tem de discutir com base na razão. Tipo, esse é o único ponto em comum que a gente tem com toda a humanidade. Né? Com aqueles que não são cristãos também. Né? Tipo, a gente tem isso em comum com aqueles que são cristãos, com aqueles que são judeus, com aqueles que são heréticos. E com aqueles que não são, que são outras coisas. Mas... E também a gente tem, então, com quem não é nenhuma dessas coisas, né? A gente tem com absolutamente todas as pessoas que existem, né? Justamente porque a razão é algo essencial do ser humano. Né? A gente lembra aqui que Tomás ele é de uma tradição aristotélica que coloca a razão como sendo, né, o logos, né, como sendo uma característica, uma nota distintiva do ser humano diante dos outros animais. E, enfim, isso aí, acho que toda a nossa tradição é fundamentada nisso em alguma medida, né? Ou pelo menos tende a concordar de certa forma com isso. Então o que é isso que a gente tem em comum, que é possível tornar uma discussão saudável, que torna possível fazer uma discussão? É a razão. Então a gente precisa sim ir para esse lado. A gente precisa sim entender como que as verdades divinas se conciliam com a razão, né? com aquelas conclusões a que a gente chega com base no nosso próprio pensamento. A esse motivo de índole apologética, devem se acrescentar duas considerações de caráter mais geral. Isto é, no sentido de que a razão constitui nossa característica. Como eu acabei de dizer, né? O ser humano é, por essência, racional.
e deixar de utilizar essa força da razão, mesmo que em nome de uma luz superior, seria deixar de lado uma exigência primordial e natural. Como Aristóteles começa lá na Metafísica, o homem tende naturalmente ao conhecer. Todo homem tende naturalmente ao saber, a conhecer. Então, negar isso, abandonar esse anseio que a razão naturalmente tem, é abandonar a própria natureza humana, que foi criada por Deus e foi querida dessa forma. Então, a gente não pode abandonar a nossa humanidade. A gente não deve fazer isso. Então a razão, ela sim deve ser exercida por uma exigência também natural. Não só apologética, não só estratégica. A gente precisa usar a razão aqui para convencer. Existe uma necessidade natural do homem que o inclina a isso, então isso deve ser buscado. Ademais, existe um corpus filosófico que é fruto de tal exercício racional, como a filosofia grega, cujos resultados foram apreciados e utilizados por toda a tradição cristã. Então, ele usa aqui um argumento parecido com o que eu dei no começo. Ele mostra e fala, olha, a razão já se provou muito útil. Ao longo aí da Grécia, o pessoal, época da Grécia clássica, o pessoal estava especulando e pensou em vários conceitos que hoje a gente está aplicando ao cristianismo e está servindo bastante, está sendo bastante eficiente. Bastante eficiente mesmo. Então, sim, a atividade da razão parece funcionar. Está tudo certo, justamente porque é algo natural no homem. E ele cita, então, esse corpus filosófico antigo, grego, justamente para mostrar que, olha, na prática funciona. Dá para ver aí que dá para tirar muita coisa boa disso. E por fim, Tomás tinha a convicção de que, apesar de sua radical dependência de Deus, no ser e no agir, o homem e o mundo gozam de relativa autonomia, sobre a qual deve se refletir com os instrumentos da razão pura, fazendo frutificar todo o potencial cognitivo para responder à vocação original de conhecer e dominar o mundo. Assim, o saber teológico não suplanta o saber filosófico, nem a fé substitui a razão. Até porque, e este é o último motivo, a fonte da verdade é única. E a gente já vai comentar isso. Mas, primeiramente, ele fala aqui então que há uma relativa autonomia no homem e no mundo em relação a Deus. É óbvio que existe uma dependência em sentido estrito, porque Deus criou o homem e criou o mundo. Então, é óbvio que as coisas dependem de Deus. Mas elas, de certa forma, funcionam independentemente dele, no sentido de que a gente não precisa fazer referência a Deus o tempo todo para entender como as coisas funcionam. Quer dizer, eu posso olhar para esse livro aqui, eu posso começar a indagar as causas dele. Alguém pegou, fez, ele é feito de papel, ele é um livro, a essência do livro é essa aqui, XYZ, ele é feito para tal coisa, ele cumpre bem com esse fim. Então, esse tipo de questionamento eu posso fazer independente de fazer referência a Deus. É claro que, em última instância, Deus criou, Deus criou o Big Bang, fez o Big Bang, que aí criou a Terra, que fez não sei o que, o sistema solar, etc. Aí criou o ser humano, não sei o que. Aí Deus foi lá, criou o ser humano, e aí o ser humano foi lá e criou um livro da árvore que tinha sido criada junto do movimento do Big Bang. É claro que eu posso voltar às causas disso muito. Mas eu não preciso fazer isso para entender as coisas como elas são, exatamente. Não necessariamente. Dependendo do tipo de raciocínio que eu for fazer. Dependendo do alcance do raciocínio que eu quiser fazer também. Mas eu posso conhecer a realidade. Eu posso estudar a ciência, eu posso estudar a biologia, a física, a constituição da realidade sem necessariamente fazer referência a Deus. Pelo menos até certo ponto. Se você for buscando pela causa, você no final chega a Deus. Mas percebam que há uma relativa autonomia no que diz respeito ao conhecimento das coisas. Essas coisas, elas têm uma ordem própria, elas têm uma razão própria de ser e que você consegue encontrar dentro delas mesmas, na maior parte dos casos, sem precisar dizer que Deus, por exemplo, está fazendo que a árvore cresça. Não, você pode pegar a árvore, analisar ali, até a célula da árvore, tem ali o xilema e floema, eu não lembro agora como é que é o nome, mas enfim, tem as partes da árvore, tem a folhinha, tem a fotossíntese, você consegue estudar esses processos sem fazer referência a Deus. Então existe essa autonomia, e essa autonomia ela foi criada por Deus, ela nos foi dada por Deus e, portanto, é para ser usada. Então, sim, a gente precisa estudar as coisas como elas são. A gente precisa fazer frutificar todo o potencial cognoscitivo para responder à vocação original do homem de conhecer e dominar o mundo. Porque é isso que o homem faz em última instância. Ele conhece as coisas, ele domina as coisas. As coisas estão sob o domínio dele, ele se coloca no cume da realidade sensível.
Justamente o homem, inclusive, aparece várias vezes como sendo esse que conecta a realidade eterna, suprassensível e material com a realidade material. Justamente porque ele tem alma, ele tem corpo, ele tem espírito, né? Então ele transita na realidade, né? Ele tem esse papel mediador, por assim dizer. Então a vocação do homem é conhecer e dominar o mundo. Então a gente cumpre com essa vocação natural que Deus deu para o homem quando a gente entende as coisas, quando a gente indaga, quando a gente se pergunta e quando a gente tenta entender como elas funcionam. Assim, o saber teológico não suplanta o saber filosófico, nem a fé substitui a razão. Enfim, me parece que já ficaram bem claros os motivos. Até porque, e este é o último motivo, a fonte da verdade é única. Então pensem o seguinte: foi Deus que criou as coisas. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos deu a capacidade de conhecer as coisas que Ele criou. Foi Deus que nos criou, que nos deu a capacidade, que Ele também criou, de conhecer as coisas que Ele também criou. Não apenas isso, mas Ele também nos revelou algumas coisas. Ele disse algumas coisas pra gente, alguns conhecimentos. Ele nos transmitiu certas verdades. Então, assim, como é o próprio Deus que está dizendo tudo isso, né, como todas essas verdades, todas essas realidades, elas vêm de Deus, elas são evidentemente coerentes. É o mesmo Deus que está me dizendo indiretamente que essa folha é branca, que a minha camisa é branca, enfim, e tudo mais. O mesmo Deus que está dizendo isso é o Deus que me revela a Escritura e a Palavra de Deus. É o mesmo Deus, talvez seja melhor colocar assim, que me permite e que me conduz a conhecer essas verdades sobre o mundo sensível e sobre as especulações que eu faço, científicas, etc. É o mesmo Deus que me dá outras informações acerca da realidade via revelação. Então é claro que isso, no fundo, é coerente, justamente porque a origem é a mesma, né? E, enfim, Deus, obviamente, não vai mentir para você de um lado e vai falar a verdade para o outro, nem mentir das duas. Enfim, Deus vai estar sempre falando a verdade. Portanto, há coerência nisso aí, né? A gente sabe que o princípio de não contradição é um princípio que está enfronhado no próprio ser. Tipo, é uma característica, vamos dizer assim, do próprio ser em si mesmo. Né? Você não pode falar em ser falando em contradição. Se há contradição, não é, simplesmente. Né? A gente não pode pensar nisso. Mas o ser, ele é, e portanto é coerente, é uno. Inclusive a gente vai falar disso na parte dos transcendentais do ser. Mas, então o ser, ele é coeso, ele tem coerência interna, necessariamente. Então, justamente porque o contrário é impensável. Então, a partir disso, é claro que se Deus fala A e fala B, A e B são conciliáveis. Né? E por mais, como a gente já viu em vários autores, que às vezes apareça alguma contradição, isso pode ser resolvido se você parar e pensar um pouquinho, basicamente. Então é isso. Né? Como ele diz aqui, a fonte da verdade é única e, portanto, os meios para se chegar à verdade, se eles são de fato meios para se chegar à verdade, eles devem ser coerentes e devem concordar um com o outro. E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente começa a entrar naquela parte mais legal do Tomás, mais fundamental do Tomás, que é quando a gente vai começar a falar da diferença entre ente, essência, ente possível, ente necessário, ente lógico, ente racional, ente real. Enfim, a gente vai começar a entrar nesses conceitos no próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse. Seguiremos então com São Tomás por mais algumas semanas. E é isso. Deixem um comentário aí, críticas, sugestões, elogios, enfim, qualquer coisa do tipo. Deixem um like, comentário, inscrevam-se no canal e todas essas coisas que eu sempre peço para fazer. Apoiem o canal financeiramente e o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Assim, essa informação, assim, os clássicos da filosofia podem chegar a mais pessoas e elas podem entender e serem felizes. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.